até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A aula 10, o desafio da janela 10:40. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Senhor, que o Senhor possa mesmo derramar sobre o nosso coração a real necessidade de anunciar o Evangelho a toda criatura. Que os meus irmãos, as minhas irmãs sejam cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito, Pai, e que nós possamos realmente cumprir o chamado que cada um de nós tem de anunciar aquilo que o Senhor fez por cada um de nós até os confins da terra. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá então para o texto áureo da lição. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Verdade prática, a janela 10:40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo moderno. Que negócio é esse de janela 10:40, então? Vamos ver. Termo criado pelo missionário cristão Louis Bush em 1990 para referir-se às regiões do hemisfério oriental, além de europeus e africanos, parte do hemisfério ocidental, localizado entre 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador. Daí o nome janela 10:40. Área esta onde supõe-se ter o mais alto nível de desafios socioeconômicos e ainda menos acesso à mensagem cristã e aos recursos cristãos no planeta. Destaca-se então, nestas áreas, grande pobreza, qualidade de vida baixa e falta de acesso, como já dissemos, aos recursos cristãos. Até 1990, cerca de 2/3 da população mundial vivia nestas áreas. Está aí a janela 10:40. Alguns países eu não tenho tempo de falar todos para você, mas você pode olhar depois, parar a aula, ampliar no seu celular aí ou no computador e dar uma olhadinha quais são os países que compõem essa janela 10:40. A janela compreende uma região que abrange o Saara, norte da África, bem como quase todos os países da Ásia, tanto ocidental, central, sul, leste e grande parte também do sudeste. Em sua maioria muçulmanos, hinduístas, budistas, animistas, ateístas, judeus, governos estes totalmente contrários a qualquer missão cristã dentro de suas fronteiras. Percebemos que estamos numa batalha intensa e urgente, em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem do Evangelho. Neste grande campo de batalha e enfrentamento espiritual, precisamos então de quê? Reverência, zelo e temor de Deus acima de tudo. Como assim? Como é que nós vamos enfrentar tudo isso? Lembra do cinturão da verdade? Da couraça da justiça? Dos sapatos, que é a prontidão para pregar o Evangelho? O escudo da fé? O capacete da salvação? A espada, que é a palavra de Deus? Palavras essas que fazem parte do nosso cotidiano e do nosso trimestre. A verdade, a justiça, a prontidão para pregar o Evangelho, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Isso nos lembra Paulo escrevendo então aos Efésios. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Por que será que Paulo pediu isso? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Interessante que Paulo está mostrando para nós como vencer, então, essas armadilhas do inimigo, as setas inflamadas do inimigo, através da armadura que Deus nos concede pela graça de um modo espiritual maravilhoso. Ele diz no início dessa aula, não para pregar onde Cristo já tenha sido pregado, mas aonde ele não foi pregado. A janela 1040 é um desafio mesmo, ela é real, mas nós precisamos entender que há armas de Deus para que a gente possa vencer tudo isso. E Paulo, talvez sentado ali na cela, preso, olhando aquele soldado que tomava conta dele, teve a graça de Deus de escrever sobre isso. Eu fico imaginando, olhando o capacete, o escudo, a espada, as botas, a couraça, o cinturão, tudo foi motivo para que Paulo aproveitasse o momento difícil da vida dele, preso. Mas ele mesmo diz, eu não estou preso aqui, o meu espírito é livre, eu sou embaixador em cadeias. E ele frisa isso para nós. Lembre-se que a fidelidade à verdade de Deus e o compromisso com a integridade e não com a força física vencerão batalhas espirituais e ajudarão a firmar os outros elementos da armadura espiritual. Então, você já sabe, não dá para se envolver efetivamente nesta guerra por nossa própria força e engenho. É loucura e isso não agrada a Deus. Vamos lá para a introdução. 5 coisas importantes para a gente poder pensar. As maiores megalópolis, ou seja, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão nessa janela 1040. Nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras, conflitos e calamidades. O conhecimento do poder transformador do Evangelho é negligenciado nesses países dessa região da janela 1040. Ou seja, eles não têm acesso à literatura cristã, eles não têm acesso à música cristã, não têm acesso a nenhuma ferramenta que é realmente pelo poder transformador do Espírito Santo que vai poder ajudar as pessoas a conhecerem a Cristo. Mas lembre-se, Deus não está limitado nunca a essa força física, às coisas que nós temos ou não temos. Nele nós existimos, nele nós nos movemos. Concentra-se ali pessoas necessitadas financeiramente também, portanto trazendo sobre si sofrimento demasiado. E a 5ª coisa importante, a perseguição religiosa por meio de leis que tiram a liberdade, onde há prisões, tortura e morte muitas vezes durante toda a história da existência da humanidade. Agora sim, nessa janela 1040, como motivo para perseguição aos cristãos, leis que impedem a liberdade de se pronunciar, de se manifestar o nosso amor ao Senhor Jesus. Precisamos orar pelos missionários enviados para essas regiões, que o Senhor levante mantenedores e obreiros dispostos a se doarem por estes povos. No final dessa aula, você vai ver um vídeo de um desses homens, um homem que nós temos orado por ele já há um tempo, e ele é um homem simples, um homem que busca a visão de Deus e leva o Evangelho a povos que talvez nós nunca tenhamos condição de ir. Ele sim tem levado também, junto com outras pessoas, o Evangelho de uma forma simples, manifestando o amor de Deus. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com evangelização em todos os níveis,
tanto indo como enviando. E nós precisamos orar também para que igrejas tenham essa visão. Pastores sejam despertados para investir tempo, financeiro e o amor, o compromisso com essas pessoas, com essa missão. O evangelismo por meio de ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para com o evangelho. Um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento, temos falado nisso nas aulas, é uma forma de demonstrar o nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Ordem, decência, planejamento. As profissões da área de saúde e muitas vezes da educação abrem portas que são fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. E para nossa reflexão essa semana, quem pode evangelizar nessas regiões então? É muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio e orem por este propósito. Há muitas pessoas nas igrejas que nem sabem o que é essa janela 1040. Isso não é importante. É importante sim. Sabemos que há lugares onde nós não temos a liberdade e pessoas amadas do Senhor estão ali. E talvez você seja um enviado para essa região. Conclusão. Vocações serão descobertas à medida que os tempos passam. O chamado continua sendo feito pelo Senhor da Seara. Jesus Cristo, ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vamos nos intimidar com as notícias. Vamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero que você observe nesse vídeo a simplicidade de uma ação social que é levar o evangelho através de algo para as pessoas. Vamos lá então. Aí, queridos amigos, tudo na paz? Olha, que falar de uma viagem preciosa que estamos fazendo aqui na selva amazônica. Estamos vindo para um povo que não tem nada de evangelho. Pediram para a gente vir exatamente dizendo, na nossa comunidade não tem nada de evangelho. Nós estamos viajando desde 9 horas da manhã. O barco já está empurrando, agora mesmo, os meninos estão empurrando o barco no meio dessa selva, desse rio tão fechado. Mas a gente está vindo, está encalhado, já é mais de quase 5 horas da tarde e nós estamos aqui o dia todo viajando, mas o maior prazer nosso é que estamos vindo para um lugar que não tem nada do evangelho e isso faz toda a diferença. Nós viemos um povo que estão clamando, eles mandaram o pedido, venha nos ver, atravessa o rio e venha onde estamos, porque nós precisamos do Senhor. Então vem conosco. Ora por este povo, ora por essa viagem. Nós vamos chegar, estamos chegando mais para dentro da noite, durante o dia todo, mas vale a pena. Vamos nessa, ora por nós, ajude-nos nesse trabalho, porque Deus conta contigo. Aí pessoal, como eu estava falando agora há pouco, no vídeo ali, chegando no barco, agora chegamos, continuando a viagem, com o nosso querido César, que fez o contato tão precioso aqui com a equipe dele. Estamos continuando, fizemos a baldeação agora, a conexão, que foi diferente, né? Saindo do barco e agora vamos no Búfalo, mas vamos chegar, porque as pessoas estão esperando por nós e você vai estar orando e fica ligado, Deus conta contigo. Se você ficou impactado com esse vídeo, você precisa entender que muitas pessoas precisam da sua oração, do seu investimento. E esse trimestre todo temos falado sobre isso, como ser igreja para missões, como ser enviado para missões, que você possa realmente cumprir o ID de Jesus, se não indo, abençoando alguém, orando por alguém e que você tenha compromisso com isso. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.